Olá, pessoal. Muito bem, vamos aqui avançar para o módulo 2, né, da disciplina de projeto de captação de recursos na gestão pública. Então, nós avançamos do campo conceitual agora para a base técnica, né, dos projetos. Então, esse módulo é fundamental porque demonstra, né, para o avaliador, né, que a instituição reconhece sua realidade, possui capacidade de execução e estruturou, né, logicamente a sua proposta. Então, nesse módulo eu vou passar para vocês aqui, vou transmitir aqui uns slides e a gente já vou explanar com vocês a partir de um exemplo mais prático, né? A partir de um caso mais prático, né? Então, nós vamos tomar por base aqui no módulo 2, aqui, né? Nós temos aqui um objetivo central desse módulo 2 é diagnosticar, mostrar a importância do diagnóstico, diagnosticar a instituição que está propondo um projeto, né? Vislumbrar, né? Identificar capacidades, limitações e oportunidades de execução, analisar impactos ambientais, externalidades e custos, construir uma lógica, né, do projeto por meio de ferramentas como árvore de problemas, marco lógico e matriz de resultados. Então, o que é mais importante? Então, nós temos, num primeiro momento aqui, fazer, né, num projeto, a parte inicial de elaboração de qualquer projeto é identificar o problema social, fazer um diagnóstico completo, né? Um diagnóstico institucional demonstrando se a instituição proponente possui condições reais de executar o projeto, né? Então, vai fazer, a partir desse diagnóstico, que se vai analisar, né, internamente a instituição, vai elaborar uma estrutura organizacional, ou seja, essa estrutura organizacional, ela é a identificação do órgão, da secretaria responsável, as coordenações e os responsáveis técnicos, né? Os recursos humanos, né? Quem que é a equipe técnica disponível, as necessidades, se tem necessidade de complementação dessa equipe, né, e técnica, a infraestrutura, o espaço físico, veículos, equipamentos, materiais existentes. Então, o histórico de projetos, experiências anteriores que comprovam a capacidade institucional. Então, essa análise interna da instituição faz parte desse diagnóstico institucional. Então, por exemplo, vou trazer um caso prático, um exemplo prático, a partir de uma Secretaria Municipal de Meio Ambiente, com uma equipe técnica reduzida, porém tem experiência em campanhas ambientais, apoio intersetorial da Secretaria de Educação. E aí, essa secretaria, ela pretende fazer um trabalho, né, nos bairros com maior incidência de descarte irregular de resíduos. E o contexto social desse caso, desse exemplo prático aqui, é um baixo nível de conscientização ambiental nesse bairro, o ambiente político, existe um apoio institucional da gestão de forma formal, e no aspecto dos influenciadores do projeto, os stakeholders, quem são os stakeholders? São os influenciadores no projeto, são os moradores, as escolas, associações de catadores, lideranças comunitárias. Então, nós vamos partir para a partir desse exemplo prático, né, dessa realidade de, de analisar, né, fazer um diagnóstico e propor uma melhoria, né, propor uma melhoria para reduzir o descarte irregular nos bairros de um município. Então, quais seriam os impactos
os impactos, externalidades e a viabilidade, né? Esse tipo de projeto, ele tem que vislumbrar, demonstrar impactos ambientais diretos e indiretos. Um impacto direto seria qual? Redução, né, do descarte irregular de resíduo. O impacto indireto, melhoria da qualidade ambiental urbana, conscientização ambiental. Então, quais são as externalidades dessa situação? Então, a externalidade positiva, reduzir os custos de limpeza urbana, melhorar a saúde pública, e a externalidade negativa, aumento temporário do fluxo de veículos de coleta nesses bairros ou no bairro, né? Então, tem que demonstrar essas externalidades. Então, qual que é a viabilidade desse projeto? Né? Análise de custos e benefícios. O custo estimado do projeto em comparação aos benefícios ambientais, sociais e econômicos gerados. E a avaliação de riscos e mitigação. Né? Então, nós temos risco de baixa adesão, que pode ser mitigado, né, por ações educativas contínuas, e temos o risco de falha logística, que pode ser mitigado por uma implementação de um modelo piloto, escolher um bairro para ser um projeto piloto disso. Então, dentro dessa estrutura lógica de projetos, né, como que a gente constrói essa árvore de problemas? Qual que é o problema central nesse exemplo? É o descarte irregular de resíduos. Então, a causa disso, né, é a falta de educação ambiental e de infraestrutura. E quais são os efeitos desse problema? Degradação ambiental, risco à saúde, né? Então, nessa árvore de objetivos, nós vamos buscar o quê? Transformar as causas em meios e efeitos nos fins desejados. E qual que é o marco lógico? Né? O objetivo geral é melhorar a gestão de resíduos, capacitar a população a implementar a coleta seletiva. E o que se espera como resultado? Né? A população sensibilizada, um sistema piloto operante, e que produtos vão ser gerados por esse projeto? Oficinas, materiais educativos, relatórios. E quais são os indicadores que vão ser trabalhados nesse projeto? O número de oficinas, pessoas capacitadas, a redução de pontos críticos de descarte irregular. Então, para isso, precisam o planejamento e a formatação. Como que vai se construir esse escopo desse projeto? Né? Então, a construção do escopo é a definição clara do que o projeto abrange e do que ele não abrange. Então, pode-se estabelecer metodologias específicas para a estruturação formal, que eu já vou espelhar aqui para vocês. E lá no módulo 1, eu coloquei para vocês, lá dentro dos documentos, modelo básico, né, da elaboração desses projetos. Então, tem as metodologias específicas, né? E temos os indicadores e avaliação. Ou seja, indicadores, né, são os instrumentos que essenciais para monitorar a execução do projeto, avaliar seus resultados e impactos, né? Ter um sistema robusto de indicadores permite que a gestão, baseada em evidências, facilitando ajustes, né, durante a implementação, demonstrando de forma objetiva o alcance desses objetivos propostos para as instituições financiadoras. Então, por exemplo, colocamos aqui indicadores de insumo, vai medir os recursos mobilizados, o orçamento executado, quem que é a equipe contratada, quem que é a equipe do órgão ou da secretaria que vai executar o projeto, os equipamentos, né, que vão ser adquiridos, os materiais que vão ser disponibilizados, os indicadores de processo, que vai ser os indicadores que vão acompanhar a execução das atividades, ou seja, quais são as ações que vão ser realizadas, qual que é o cronograma que vai ser cumprido, né? Quantas pessoas vão ser alcançadas, qual é a localidade dessa população que vai ter essa intervenção desse projeto.
Os indicadores de resultado, vai avaliar os produtos entregues, quais foram os serviços que foram implementados, as pessoas capacitadas, as mudanças de comportamento que foram observadas, né? Os indicadores de impacto, que vai mensurar as transformações de médio e longo prazo, as melhorias na qualidade de vida, as mudanças sociais, os efeitos ambientais sustentáveis. Então, as características dos bons indicadores são, né, eles têm que estar relacionados diretamente com os objetivos do projeto, têm que ser mensurados de forma que eles possam ser quantificados, né, alcançáveis, é que um projeto tem que ser realista e colocar e coletar dados, os dados necessários e corretos. Os indicadores têm que ser relevantes, fornecer informações úteis para a tomada de decisões e definir, né, os períodos específicos dessa medição, o cronograma que atende às ações específicas. Então, a coleta sistemática dos dados para esses indicadores, eles devem ser planejados desde o início do projeto, incluindo a metodologia, os responsáveis, a frequência e as ferramentas que vão ser utilizadas. Muito bem, está espelhando aqui, poxa, saiu. Muito bem. Então, aqui, dentro desse módulo 2, deixa eu espelhar para vocês aqui um modelinho, né, uma base para vocês da elaboração desse projeto, que está lá no módulo, nos documentos do módulo 1. Só um instantezinho. Então, modelo base do projeto de capacitação. Deixa eu espelhar aqui. Muito bem. Então, dentro desse modelo base, né, de projeto para captação de recursos, né, nós temos a identificação do projeto, a contextualização em problema público, tem que descrever aqui de uma forma bem detalhada, identificar claramente o problema público a ser enfrentado, explicar por que esse problema exige a intervenção do poder público, né, fazer uma justificativa, apresentar as razões técnicas, sociais e institucionais que justificam o projeto, explicar por que a proposta deve ser estruturada como projeto e não como uma ação isolada, né? Por que ela nesse exemplo que eu trouxe aqui de implementação da melhoria da gestão da coleta de resíduos no bairro, né? Por que não é uma ação? Porque nesse tipo de conscientização ambiental, uma ação ela não tem um efeito pedagógico, estruturante, né? Tem que ser um projeto para ter ações contínuas para alcançar resultados curto, médio e longo prazo. Então, enquadramento conceitual, explicar no contexto do projeto qual que é a política pública relacionada, o programa com o qual o projeto se vincula, né? Ou seja, um programa maior, existe um programa maior na administração que esse projeto pode estar vinculado, as ações que vão compor esse projeto, a classificação desse projeto, por que ele é um projeto ambiental, por que ele é um projeto social, educacional ou de infraestrutura, os objetivos, né? O objetivo geral que declara o impacto principal pretendido, os específicos são objetivos mais operacionais de como você vai alcançar o objetivo geral, a importância para a gestão pública e a captação de recursos. Então, explicar a relevância desse projeto para a administração pública, demonstrar como que ele contribui para a captação de recursos externos, né? Indicar a origem da demanda, ou seja, apresentar um diagnóstico estruturado vinculado com ações do PPA, das demandas sociais, com os objetivos do desenvolvimento sustentável, com a Agenda 2030, né? Quais dos objetivos do desenvolvimento sustentável o projeto está se alinhando, explicar o alinhamento, né, com os instrumentos do planejamento governamental, especificamente com o PPA e com a lei orçamentária, com a lei de diretrizes
orçamentárias, especificamente, se já tiver uma ação dentro do orçamento anual da lei de orçamento, com a LOA também é importante vislumbrar aqui. A metodologia, que é descrever como que as etapas de execução do projeto vão ser desenvolvidas, as ações que vão ser implementadas, gente, isso precisa ser muito bem detalhado. Apresentar os resultados esperados de forma objetiva e mensurável, qual que vai ser o valor público gerado por esse projeto, né? Os benefícios coletivos e o impacto social, os indicadores de acompanhamento. Olha, mostrar quanto que gera de resíduo no bairro, na cidade, mostrar quanto que qual que é o nível de desenvolvimento humano, qual que é o nível de desenvolvimento econômico dessa região, alinhando isso com esses indicadores com os objetivos do desenvolvimento sustentável, e a síntese do projeto e a relevância disso para a política pública como as considerações finais. Então, a elaboração pode usar uma linguagem técnica, objetiva, fundamentar as escolhas, né, conceituais, sempre colocar dados, gente, baseando-se nos dados do IBGE, tá? Do INPE também, ou seja, dados primários oficiais. Sempre relacionar o projeto com programas e com as ações governamentais, tá? Então, isso é um modelo base para ser aprofundado na elaboração de qualquer projeto para captação de recursos, tá bem? Bom, então, deixa eu parar o compartilhamento. Então, com isso, a gente encerra esse módulo, né, alinhando a base conceitual lá do módulo 1, para sustentar aqui a elaboração do modelo com o módulo 2, né, demonstrando, né, que os projetos, eles podem ser competitivos, eles reduzem riscos, aumenta as chances, né, a elaboração desses projetos nessa formatação, aumenta as chances de aprovação em editais de captação de recursos, então isso é muito importante seguir essa estruturação, né? Lembrando que, agora no módulo 3, todo projeto tem que ser elaborado de acordo com os editais de fomento. Então, os editais, normalmente, eles trazem qual que é o que deve conter, né, de obrigatório, né, no projeto, as informações obrigatórias, os itens obrigatórios. Então, no próximo módulo, nós vamos aderir, vamos mostrar a importância do projeto ter uma aderência, uma vinculação específica com os editais de fomento, tá bom? Então, agradeço a atenção de vocês e até a próxima.